Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Eu quero começar dizendo para você que Satanás é real. Por debaixo de todas as relações humanas, por detrás de todos os problemas, as intricações que têm acontecido no mundo, a gente sabe que existem demônios, existe um exército maligno que está ao comando do próprio diabo. E Deus colocou o seu povo, a sua igreja neste mundo para ser vencedora, para vencer o maligno. É uma guerra em que o exército de Satanás procura avançar, mas a igreja também avança e avança vencedora. A palavra de Deus é repleta de textos que nos mostram a respeito desta batalha espiritual, que é tanto uma batalha sua, pessoalmente, da sua família, no seu trabalho, mas também uma batalha da igreja, das cidades, das nações. Não existe uma melhor maneira de você vencer o maligno a não ser pela palavra de Deus. Jesus enfrentou Satanás usando a palavra de Deus. Então, o vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou apresentar 10 textos sensacionais para que você possa vencer a batalha espiritual em 10 circunstâncias diferentes. É demais. Mas antes de eu começar a falar desses textos, eu já quero te pedir que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você possa se inscrever, curtir, compartilhar, porque dessa maneira esse vídeo vai mais longe e mais pessoas vão ser municiadas pela palavra de Deus e dessa maneira vencer a batalha espiritual, tá bom? O tema, portanto, do vídeo é 10 textos bíblicos para vencer a batalha espiritual. O primeiro texto é um texto que você pode usar ou deve usar quando você precisar ser forte. Lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Querido, a batalha espiritual é coisa para cachorro grande, para gente grande, não é para meninos. A batalha espiritual é ferrenha. O diabo não joga limpo, ele joga sujo, ele vem com poder, mas a palavra de Deus está dizendo que nós podemos ser fortalecidos e devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, não vai ser na tua força, na tua garra, na tua capacidade. É do Senhor. E além disso, ele diz que você tem uma armadura, a armadura de Deus, que vai poder te revestir como uma pessoa inteira, né? E por quê? Porque ele diz, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, se você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se você usar a armadura de Deus, então você vai ficar firme contra as ciladas do diabo. Cilada pressupõe um ataque inesperado, da onde você não vem, na hora que você não vem. Então, meu querido, se você está se sentindo fraco, esse é o texto para você orar. Leia Efésios 6 e você vai descobrir toda a armadura de Deus. E creia naquilo que o próprio Deus está dizendo. Você pode se fortalecer nele e na força do seu poder. Não é no seu, não. O segundo texto que eu quero falar para você é o texto que você deve ler, decorar, orar em cima quando você estiver com medo. Porque às vezes, gente, a gente fica com medo. Às vezes a gente é colocado numa circunstância em que a gente teme. A gente olha para nós, olha para o inimigo, olha para as circunstâncias e fala, meu Deus, agora não vou conseguir. Este é o texto para você que está enfrentando uma situação em que você acha que não vai vencer, que está com medo. O texto diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Querido, quando Deus guarda alguém, o maligno não toca. A promessa de Deus é que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Se você, meu querido, crer nisso, você vai deixar de ter medo. Porque a promessa de Deus não falha. Ele diz, o Senhor é fiel.
Se você entregou a sua vida para Ele, a tua vida diz respeito a Deus. Ele não só te confirma, mas Ele te guarda. Confirmar é firmar com. Ou seja, Ele te firma porque Ele está com você. Então, esse é o texto para você decorar, memorizar e orar quando você estiver tendo medo de enfrentar uma situação que você não sabe como reagir. Amém? O terceiro texto, importantíssimo também para vencer a batalha espiritual, é um texto que ele deve ser usado, orado, memorizado, quando você precisar ter certeza de que pode vencer o maligno. A nossa vida é uma vida de guerra diária, né? A gente tem até o ditado que diz, você tem que matar um leão por dia. Isso é assim para todo mundo. Cada um tem as suas próprias guerras. E muitas vezes a gente está animado, está se sentindo forte, a gente crê que está vencendo, mas às vezes a gente balança, não é isso? Quando você, meu querido, minha querida, estiver necessitando de crer que você pode vencer o problema que você está enfrentando, esse é o texto que você deve ler, memorizar e orar. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais, ou seja, não são do mundo físico, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja como aqui o apóstolo Paulo está falando claramente de uma batalha na mente. Não é isso? Então, por isso, quando você precisar ter certeza na sua mente, que você pode vencer o inimigo, esse texto vai te ensinar que você não vai vencer com as estratégias humanas. Você não vai vencer com as habilidades humanas, mas você vai vencer com as armas que são poderosas em Deus. Poderosas para quê, meu querido? Para destruir fortalezas, anular os sofismas, que são aqueles enganos, que o diabo vem e coloca sobre a nossa vida, e a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Porque Satanás, muitas vezes, ele é coque, ele é arrogante, ele chega te mostrando uma realidade que você já perdeu. Mas lembre-se, quando ele se levanta contra você, ele está se levantando contra Deus. E essas armas são poderosas para derrubar essa altivez. E aí diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, o teu pensamento, ao invés de ser levado para essa visão de que você está derrotado, você vai levar esse pensamento cativo à obediência de Deus, à obediência de Cristo. E você vai vencer a batalha espiritual na tua mente. Tem muita gente que me procura dizendo, pastor, eu tenho muitas lutas na mente. Às vezes pensamentos de blasfêmia, às vezes pensamentos sujos, e a pessoa fica toda debaixo de culpa, não sabe como vencer. Este texto está te ensinando. A tua arma não é com a força da tua mente. Leia a palavra, repreenda o diabo, fale com voz alta, declare para ele que o seu pensamento está cativo a Cristo e Deus vai te dar vitória. Amém? Bom, o quarto texto deve ser orado, lido, memorizado quando você sentir que está fraquejando. É aquele momento que todo mundo passa, porque a gente pode ser forte, mas todos nós temos aquele momento em que a gente fica abatido. Às vezes é uma notícia ruim que recebeu, às vezes é um diagnóstico de uma enfermidade, às vezes é a perda de alguém querido, às vezes é um casamento que quebrou, um relacionamento afetivo, e a gente fica fraco emocionalmente. Este texto é o texto que a gente tem que ler e orar quando enfrentar esse momento de enfraquecimento emocional e espiritual. 1 Pedro 5, 8 e 9, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé,
certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O apóstolo Pedro está deixando claro que Satanás está ao derredor. Ou seja, nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã querida. Tudo que você está passando, não pense que é o mundo natural só, não. Por detrás do mundo natural existe um mundo espiritual. Satanás, ele quer aproveitar da sua fraqueza para ele te atacar, para ele te destruir, para te devorar. Então, o que você tem que fazer? Ficar esperto. Quando ele fala sede sóbrios e vigilante, é porque às vezes, gente, o crente ele fica meio patso, né? Ele fica meio, fica pensando nas outras coisas, se esquece que ele está em guerra. E aí é onde o inimigo vem. Então, cuidado. Mesmo quando você sofre um abalo emocional, um abalo espiritual, até físico, alguma coisa acontece, isso não te dá o direito de esquecer que você está em guerra. E que existe um mundo espiritual e que Satanás é como um leão que ele quer te destruir. Como você tem que fazer? Resistir-lhe firmes na fé. Certos de que o sofrimento igual ao seu está se cumprindo os irmãos aí no mundo inteiro. Ou seja, você não é o único, você não é o primeiro e nem será o último a passar por reveses na vida. Agora, Deus é fiel. E se você ficar firme, esse problema vai passar. Deus é um Deus poderoso e que Ele te ama, viu? Então, Ele sempre está com você. Agora, nós estamos em guerra. Não se esqueça. Então, quando você começar a perceber que você está enfraquecendo, toma tenência, leia a palavra, não abra o seu flanco, porque o diabo ele está procurando a brecha. Assim como os predadores, o leão, né? Ele só ataca o animal doente, velho ou ferido, porque se ele lutar contra, por exemplo, um búfalo que está na sua plena forma, ele vai morrer. Mas quando ele pega um animal velho, doente ou até mesmo jovem, ele vai atacar os mais fracos. Então nós temos que nos fortalecer e temos que ficar firmes resistindo ao diabo. Bom, a quinta circunstância que merece um texto, né, para que a gente vença a batalha espiritual, é quando você precisar perseverar. Gente, tem gente que é muito forte na fé, mas mesmo os mais fortes na fé, quando a luta é muito longa, a tendência da pessoa é se abater, não é? É aquela promessa que está demorando, é aquele problema que está se estendendo por muito tempo, você já orou, você já jejuou, já pediu ajuda e a resposta ainda não veio. E aí fica aquele pensamentozinho, né? Será que Deus está se importando comigo? Será que Ele vai cuidar do meu problema? Será que eu não estou por minha conta e risco? Querido, nessa hora é que você precisa perseverar. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, tem momentos que a gente está exuberante, está cheio de gás, vai para a guerra, vai para a vitória, passa por cima do diabo, mas tem momentos que está demorando muito e a gente começa a ficar, será, meu Deus, será que o Senhor está cuidando de mim? Será que o Senhor se importa comigo? Nessa hora, a Bíblia diz, olha, você está quietinho aí, você está sem muita força para ir para o pau, então faça o seguinte, obedeça a Deus, se sujeite a Ele, fique debaixo da sua sombra e resista ao diabo, porque ele fugirá de vós. O diabo não suporta alguém que se sujeita a Deus. Ele precisa de uma brecha, ele precisa de uma rebelião, ele precisa de um pecado, ele precisa que você desobedeça para ele encontrar um espaço, uma brecha para entrar na tua vida. Então, se você não está com força, com exuberância para ir para a guerra, fica quietinho, mas fica quietinho em Deus, sujeito a Deus, resistindo às tentações dele. Ah, diabo, você está me tentando?
tudo bem, eu não estou agora muito pronto para ir para o palco com você, mas é o seguinte, eu não saio daqui ninguém me tira, eu fico na obediência, eu continuo na obediência, eu vou continuar esperando em Deus, porque Deus é fiel. Fica confessando a tua vitória, porque uma hora Ele não vai aguentar, Ele vai fugir de você e a vitória será cabal. Amém? Bom, em sexto lugar, eu quero dizer que quando você estiver no meio de uma guerra muito grande, né? É aquele momento que de todo lado vem, né? Um carro que bate, é a televisão que quebra, é algum vizinho que briga com você, é uma notícia de uma doença, às vezes é um emprego que você perdeu. Você fala, meu Deus do céu, parece que o mundo, o inferno se levantou contra mim. Como lutar espiritualmente numa hora dessa? Romanos 8, de 37 a 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, esse texto fala de tudo. Todo tipo de guerra que um crente pode passar. Mas o que Paulo diz é que nada disso, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Ou seja, na hora que você sentir que o inferno se levantou, lembre-se do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai te separar dele. E se você estiver com ele, você é mais do que vencedor. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. O sétimo texto que eu quero citar para vocês, para uma sétima situação de batalha espiritual, é quando você precisar crer nas bênçãos de Deus que virão. Porque tem momentos que a gente espera tanto uma bênção, e ela demora, e ela não chega, que a gente começa a questionar se de fato aquela bênção vai acontecer na nossa vida. Mas João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é uma promessa de Cristo. Esta é uma promessa do Criador dos céus e da terra, daquele que sustenta na sua mão o universo inteiro. Ele está dizendo, quem vem para roubar, matar e destruir é o ladrão. Eu não. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele está te prometendo que vai chegar um momento em que a escassez vai dar lugar à abundância, em que a luta vai dar lugar à paz e à vitória, e você vai ter uma vida abundante. Amém? Então, creia na promessa, leia esse texto, decore este texto, confesse esse texto, porque vai chegar, é promessa do Senhor. A oitava circunstância de batalha espiritual que requer um texto poderoso para vencermos é quando a gente ou quando você precisar se lembrar de onde ele te tirou. Porque o diabo, ele é o acusador. Ele é aquele que fala, tá esperando a bênção? Não vai acontecer. Você é um pecadorzinho, você não merece. Deus não está nem aí com você. Olha, Deus vai te riscar, hein, do livro da vida. Você vai para o inferno, hein? Então, ele vem e coloca em você esse sentimento, gente, de que você cometeu um pecado, não tem mais jeito, e o texto da palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção é libertação mediante um preço pago. O preço que foi pago, meu querido, foi o sangue de Jesus. E ele te perdoou os pecados, remiu os seus pecados. Então, isso não significa que você pode continuar pecando à vontade? Não, porque o pecado ele traz consequências, né? Ele traz perda de alegria, perda de comunhão com Deus. Mas, querido, você ter pecado, você confessa o seu pecado. Por quê? Porque o diabo, você não pertence mais a ele. Você pertence ao reino do Filho do seu amor. Você foi comprado por um preço muito caro. Você acha que
o Senhor vai te devolver para o diabo cada um pecado que você cometeu? Não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, trate de confessar o seu pecado e abandonar, mas você jamais deixará de ser filho do Senhor. Amém? Não se esqueça do filho pródigo. Ele lá no meio da vida miserável, ele continuava filho. E quando ele voltou, ele não voltou como servo, voltou como filho. Então, se você é filho de Deus e está aí tendo a sensação de que Deus não se importa com você, lembre-se de onde ele te tirou. E esse texto de Colossenses 1, de 13 a 14 é maravilhoso. O penúltimo texto para a penúltima situação é quando você precisar de paz. João 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A falta de paz é uma das coisas mais tristes que pode ter. É a pessoa que vive angustiada, é a pessoa que vive com culpa, é a pessoa que vive com medo, é a pessoa que não tem alegria da salvação. E muita gente vive assim, ou porque está debaixo do pecado, ou porque está debaixo de acusação. Sabe, querido, se você entender o que é que Jesus fez na cruz, se você entender o tamanho do amor que ele tem por você, e se você entender que o que ele fez é para que você tenha paz, paz é tranquilidade, paz é firmeza, é integridade no interior, é saber que por pior que esteja, você está ancorado em Cristo Jesus. E Jesus diz assim: eu disse essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Não nas circunstâncias, não nos sentimentos, em mim. É uma paz espiritual. E ele diz: no mundo passais por aflições, ou seja, faz parte da vida. Mas tem de bom ânimo, se alegrem. Por quê? Porque eu venci o mundo. E se ele venceu, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E a última circunstância, o último texto, para vencer uma batalha espiritual, é quando você está sendo tentado. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, tem uma promessa que eu sempre tomei para a minha vida, que é maravilhosa. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Gente, vamos combinar. A gente é tentado todos os dias. Tentações na área da alma, área interior, tentações na área espiritual, tentações na área moral, tentações na área dos sentimentos, de medo, de ansiedade, de culpa. Muitas tentações, tentações pelas riquezas, tentações para abandonar a verdade. É uma guerra. Satanás, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não tem trégua, não é verdade? Agora, se Deus permitisse que o diabo e os seus exércitos viessem contra a gente com toda a sua força, meu querido, ninguém resistiria. Ninguém resistiria. Somente Jesus enfrentou o diabo na sua exuberância maior. Mas Jesus era completamente cheio do Espírito Santo. E Jesus venceu o diabo. Agora, quanto a nós estamos na guerra. Deus permite que a gente seja tentado, mas até uma certa força. É como aquele pai que permite que o filho vá lutar, mas ele não deixa que ele lute com alguém mais forte do que ele. E a promessa aqui de Deus está dizendo: olha, toda a tentação que veio para você não foi sobre-humana, não foi mais do que um ser humano pode enfrentar. Porque Deus é fiel e ele não permitirá. Olha que afirmação absoluta e objetiva. Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além da sua força. Isso significa que, por pior que seja aquela tentação que você está enfrentando, Deus já tem um escape. Ou seja, você tem a escolha de dizer não.
Você tem escolha de dizer não para a droga. Você tem escolha de dizer não para a prostituição. Você tem escolha de dizer não para a desistência. Você tem escolha para dizer não à vontade de tirar a própria vida. Deus não permite que venha uma tentação maior do que você. Então, o que você tem que crer? Que você tem um Deus que está permitindo a tentação, mas Ele está lá ao seu lado, te dando o escape, meu querido. Existem pessoas que caem na tentação porque não entendem essa verdade. Então, se você estiver sendo muito tentado agora, leia esse texto, ore esse texto, peça perdão a Deus e diga: Senhor, eu te peço perdão porque eu estava a ponto de cair, porque eu não cria que o Senhor tinha um escape para mim. Mas eu creio, a tua palavra diz que eu tenho uma porta de saída para que eu não tenha que pecar. Amém? Queridos, a batalha espiritual é real. Não tem essa coisa de dizer, não gosto de falar de batalha espiritual porque atrai coisa ruim. Não. O inimigo vem contra a sua vida, contra a minha vida, quer a gente queira, quer a gente não queira. Então, é muito importante nós estarmos municiados com a principal arma da nossa guerra, que é a palavra de Deus. Esses 10 textos são armas poderosas que nós recebemos de Deus e devemos orá-los, memorizá-los, confessá-los nos momentos que estivermos passando por isso. Eu quero até te sugerir que você ouça várias vezes esse vídeo toda vez que você estiver passando por alguma luta, por alguma tentação ou provação. Mas também quero pedir que você o compartilhe para que muita gente seja liberta pelo poder que há na palavra de Deus. Amém? Amo muito vocês. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.